Bom, eu vim falar um pouquinho sobre a importância de promoção de diversidade e inclusão nas empresas e também para o país. Eu vou usar um pouquinho da minha história para tentar conectar os pontos para ver se faz sentido mesmo isso. Vamos falar um pouquinho sobre superação de desigualdades. Eu sou um homem negro, carioca, 43 anos, nascido em Caxias, subúrbio do Rio de Janeiro. Sou filho do seu Luiz e da dona Elza, sou um homem casado, tenho 2 filhos. Se eu nasci negro, pobre, na periferia, eu ganhei de presente uma bola de ferro conectada nos meus pés. Essa bola representa todas as barreiras e as dificuldades que eu teria que enfrentar para poder melhorar de vida no meu país. Esse é um grande desafio. Mas tudo deu certo. Com o meu protagonismo, minha luta, consegui superar essas barreiras e venci. A história foi feliz. Só que acontece o seguinte, só aconteceu isso e o mundo dá voltas e hoje eu faço parte dos privilegiados do meu país. Eu faço parte dos 12% de brasileiros que têm nível superior, eu faço parte dos 5% de negros que conseguem alcançar um nível gerencial numa grande empresa, eu faço parte dos 5% de brasileiros, esses muitos privilegiados mesmo, que ganham mais de R$5 mil por mês. Então hoje eu faço parte da elite econômica do meu país. Então o meu projeto de mobilidade social funcionou muito bem. Dei um salto da classe D para virar a classe média alta no meu país. Para minha família eu sou um herói, né, o orgulho da minha mãe, mas para mim me traz um grande desconforto, porque eu vivo num país que eu preciso ser herói para melhorar de vida. O que acontece? A gente nunca chega a lugar nenhum sem antes reconhecer quem veio antes. Então eu gosto muito da corrida de revezamento contra a exclusão. E se vocês me permitirem, eu vou contar uma breve história, né? Que remonta lá à minha tataravó. Minha tataravó deve ter nascido em 1840. Uma mulher negra, escrava, sem educação, sem teto, sem terra, sem cultura. Então eu devo ter dado dela o desejo de liberdade, mas ela entregou 0 para minha bisavó. A minha bisavó nasce talvez em 1871, já com o ventre livre, rodando, né? Então ela nasce uma negra liberta, mas sem teto, sem terra, sem propriedade, sem educação, sem cultura. Talvez eu tenha herdado dela resistência, mas ela deixou 0 para o meu avô. Meu avô já está em 1902, um homem da roça, sem acesso à educação, sem cultura, sem terra, sem propriedade, sem herança. Que entrega para o meu pai, o senhor Luiz, em 1933. Já estamos em 33, eu vou chegar lá. O que acontece? Um homem da roça também, mas esse começa a dar os primeiros passos para fazer a coisa mudar. Quebrar o tal ciclo de pobreza. Ele consegue completar o ensino fundamental dele aos 25 anos de idade. Ele, numa família de semi-analfabetos, consegue se formar, ele é graduado, e ele consegue passar no concurso público. Então ele é um funcionário público. Ele me deu o que ele podia me dar, mas não faltou comida e eu não precisei vender bala no trem, né? A escola era pública, com dificuldade, né? Com a qualidade que todo mundo conhece, mas deu tudo certo. Significa que esse senhor não conseguiu completar o trabalho de virar classe média. Quem teve que fazer, finalizar e concluir, fui eu. Então são 5 gerações para a gente conseguir conquistar a tal classe média. Isso faz toda a diferença. E para a gente falar de promoção de diversidade, a gente precisa reconhecer os nossos privilégios. Se você nasce na classe média, você nasce numa plataforma com capital econômico, capital intelectual, capital social. Isso vai fazer toda a diferença se você quer crescer na sua vida. Então guarda essa informação. Tem uma outra coisa, que é falar sobre privilégio. Mesmo na minha situação, eu fui um privilegiado. Porque eu nasci numa família pobre, de negros, mas uma família estruturada. Eu tinha pai e mãe. Olha que diferença no Brasil. Eu tinha uma família com valores morais muito sólidos. Mão na massa, trabalho duro, protagonismo, respeito, solidariedade, generosidade. Isso eu aprendi em casa. Isso fez toda a diferença na minha vida. Quantos não conseguem ter isso?
Eu tive o privilégio de ter nascido com uma coisa muito boa, sabe? Se você nasce pobre, tem uma coisa que é maravilhosa. Você nascer estudioso. Eu era autodidata, então eu consegui superar a escola ruim, com a qualidade ruim, porque eu aprendia sozinho em casa, com os livros. Eu tive outros privilégios, eu ganhei bolsa de inglês, eu tive muita gente que me ajudou, então eu não cheguei onde eu cheguei sozinho, teve muita gente que me ajudou e me apoiou, e deu tudo certo. Se deu certo para mim, deu certo para minha família, deu certo para o meu país, para as empresas que eu trabalhei, por que a gente não investe mais em gente da origem que eu tenho? Pobre, favelado, negro. Todos os dias eu durmo com a sensação de que eu precisava encontrar um laser que está perdido em algum lugar. Que basta dar uma chance para esse jovem, que ele vai despontar. Isso é a questão do privilégio. Você precisa reconhecer os seus privilégios para você poder entender que é necessário promover mais diversidade e inclusão. Tem uma outra questão que é muito importante, que é, você está preparado para a felicidade, para tudo dar certo? E se tudo der certo na sua vida, como é que faz? Está preparado para o sucesso? Há 3 anos atrás eu tive uma crise dos 40, eu acho. Né? Tudo estava tão bom na minha vida, e eu estava triste, chegava em casa com um aperto no coração, ninguém sabia responder o que era, eu achava que eu estava doente mesmo. Né? E na verdade ali era o início de uma coisa muito maior que ia acontecer. É como se fosse um chamado, né? Um call to action. Laser, você não está vendo mais sentido no que você construiu. Tá bom, agora você precisa de novos desafios, novos propósitos e tal. E com essa coisa na cabeça eu decidi tentar buscar um apoio de um coach. Né? Deixa eu ver se eu resolvo pelo menos o meu próximo plano dos 10 anos de carreira. Fui lá procurar coach e tal. A gente até fez um plano de carreira, né? No mercado de tecnologia. Mas eu fiz uma pergunta que mudou tudo. Com os meus conhecimentos, minhas habilidades, né, minha experiência, em que outros mercados eu poderia atuar? Ela fez um teste aqui, teste ali, daqui a pouco ela falou para mim, Laser, você poderia trabalhar com educação e política. Eu falei, nossa, realmente, sou apaixonado por educação, apesar dos pesares, eu amo política, eu acho que é o grande instrumento de transformação. Beleza, vou pensar nisso. Mas na saída ela falou, Laser, vai fazer o seu trabalho voluntário antes que você infarte. Realmente eu externalizei para ela que eu aprendi uma coisa com os americanos, que é o give back. Os americanos estão um passo à frente da gente. A gente tem muito potencial, mas a gente continua doando o que não serve. Eu dou roupa velha, eu dou lata de leite, de óleo, arroz, e eu dou um dinheiro se eu participo de uma instituição religiosa. Isso é muito importante porque tem gente que precisa. Mas o nosso país está precisando muito mais que isso. E eu queria doar o meu tempo, a minha energia e o meu conhecimento para ajudar outras pessoas. E eu saí dali, fui procurar uma ONG, eu encontrei a Educafro do Frei Davi das Cotas, e ali eu pude fazer o meu trabalho voluntário, dar aula de matemática num cursinho pré-vestibular. E aquilo ali me encheu de alegria. Acabou com o meu problema lá de inquietação, taquicardia, eu voltava para casa feliz. Né? As minhas quartas-feiras lá já estava o suficiente. Mas mais do que isso, 2 meses depois da ONG, ele me convidou para ir a Brasília. E eu fui a Brasília junto com ele. E lá, eu nem sabia direito o que a gente ia fazer lá, né? Mas eu queria ir lá a Brasília com ele. A gente teve uma reunião com o ministro da Educação, era o Janine na época, com o pessoal do Ministério Público Federal, e eu ainda tive uma audiência com o ministro Barroso do Supremo Tribunal, para falar sobre políticas de educação. Aquilo, uau, está acontecendo, né? Eu fiquei muito feliz com isso, e dali em diante eu pensei assim, cara, isso eu quero fazer, isso eu acho que eu posso fazer e contribuir mais. A oportunidade bate a porta. O que aconteceu? Eu fiquei 2 anos na instituição, eu passei a ser o coordenador voluntário da Educafro, e aconteceu uma coisa muito legal. 1 ano depois que eu estava na coordenação, a Coca-Cola e a White Martins bateram na porta da ONG. Eles queriam desenvolver programas de diversidade racial. E aí fazia sentido ir numa ONG que tem jovens estudantes, maioria negros. E eu fui lá para a reunião. A surpresa foi o seguinte, primeiro, eles achavam que ia encontrar uma pessoa do mundo social e encontraram um homem do mundo corporativo. Eles gostaram do meu speech executivo. Eu, por sua vez, eu fui lá para a reunião e eu não tinha a menor ideia de quem estaria lá. Mas estava a VP de gente, a diretora de RH, estava a gerente de RH, todo mundo de RH lá. Pessoal de comunicação, pessoal de diversidade. Sabe quando você vai para uma reunião, tem um monte de gente, é só você? Fiquei meio assustado. E aí eles fizeram uma pergunta que mudou a minha vida. Laser, a gente quer muito tirar do papel esse programa, a gente quer fazer acontecer e a gente conta muito com a sua ajuda. Como que você pode ajudar a gente? Naquela hora eu quase caí para trás, né? Porque eu sou um homem de tecnologia, não entendo nada de RH,
mas eu topei o desafio. Olha, vou tentar ajudar da forma que for possível. Saí dali, comecei a estudar muito sobre diversidade e inclusão, o que estava sendo feito no Brasil, no mundo. Comecei a estudar muito sobre RH, seleção, atração, desenvolvimento, tudo, retenção. E comecei a contribuir voluntariamente com essas empresas, no amor mesmo. E foi um sucesso. Fiquei muito feliz com aquilo e ali me deu um insight. Se a Coca-Cola está aprendendo e está pedindo ajuda para mim, significa que nenhuma empresa sabe fazer. Então, em 2016, eu me lanço. Opa, eu tenho uma oportunidade de negócio. Descobri o que eu quero fazer. Empreendedorismo social. Eu quero montar uma consultoria especializada no desenvolvimento de programas de diversidade e inclusão. É isso que eu quero fazer. Eu quero comprar essa luta. E eu fiz isso. Em 2016, eu me lanço no empreendedorismo. Crio a Empodera, a empresa que eu lidero. Trago meu primo, o Léo, para fazer a plataforma lá, a Comunidade Empodera, que a gente tanto gosta, que é uma plataforma de educação para os jovens. E a gente começa a desbravar isso, né? A mudança, a oportunidade bateu na minha porta. Quais são os desafios de diversidade e inclusão? A humanidade é plural. Nós somos diferentes mesmo, sabe? A gente não enxerga as coisas da mesma forma. E sabe o que acontece? Isso é bom. Isso é tudo que a gente precisa. Isso é a riqueza. Isso que nos torna humanos, né? Só que isso é complicado. A humanidade, em 5.000 anos de história, não conseguiu lidar ainda com esse diferente. O diferente a gente associa como algo estranho, perigoso, que eu não entendo e que eu me afasto. É assim que funciona. E o problema disso é que isso gera uma cultura de preconceito, discriminação, ódio, violência. A gente sabe onde vai dar isso. Então, a única solução é eu percorrer o caminho contrário. Se é diferente, eu me aproximo, eu me conecto, eu gero experiência. E eu entendo que isso é bom. Hoje a gente quer avançar. Eu não quero que as pessoas respeitem a diversidade. A gente precisa celebrar a diversidade como uma grande solução para muitos dos problemas. Continuando a minha jornada, hoje eu me proponho a fazer um negócio de impacto. A gente foi identificar qual o grave problema do Brasil. Né? Temos o problema da diversidade e inclusão, mas tem um outro problema muito grave. Nos falta liderança. O Brasil tomou um risco muito grave, muito grande nos últimos 30 anos. Nós não investimos na formação de novas lideranças. Olha o ano de 2018 aí, o presente que nós temos, né? Então, eu falei o seguinte, eu quero desbravar esse Brasil, eu quero identificar jovens de alto potencial. Jovens que a gente possa investir para formar a nova geração de lideranças jovens desse país. Eu quero poder servir o meu país hoje como um olheiro, sabe? Não de futebol, mas de gente boa, bom de livro, que gosta, que quer fazer transformação, jovem que a gente vai dar oportunidade. E esses jovens vão estar com a caneta daqui a 5, 10 anos. E eu espero que a gente esteja plantando hoje sementinhas para que eles possam fazer uma gestão mais íntegra, mais correta. Que a gente não precisa passar por mais lava-jato e nada disso. Só que alguém tem que fazer isso agora. E a gente está se propondo a fazer isso. A jornada da diversidade e inclusão é uma jornada muito longa. As pesquisas mostram que vai demorar 80 anos para ter equidade de gênero nas empresas. Equidade racial, então, vai demorar 120. Lembrando que estamos comemorando nesse ano 130 anos da abolição da escravidão. Por que é difícil falar de diversidade e inclusão nas empresas? Tem muita resistência, porque ela lida com preconceitos. E o problema, sabe o que é? Hoje a gente vive até tempos interessantes. Hoje as pessoas estão saindo do armário, né? Os homofóbicos, racistas, machistas estão botando a cara, né? Só que o problema maior não são esses. O problema maior são todos nós. Porque todos nós somos, de certa forma, preconceituosos no nosso trabalho sem saber. Por uma razão simples, uma coisa que a gente chama de viés inconsciente. O seu cérebro, ao conhecer alguém novo, ele tem uma missão, ele precisa entregar um resultado. Estereotipar, rotular essa pessoa que se aproxima. E para isso ele vai fazer pré-julgamentos intuitivos, ele vai tomar decisões por você baseadas nas suas memórias, no que você leu, nas conversas que você teve no noticiário da TV, para classificar aquela pessoa. Todo o tempo a gente faz isso. E isso é que impede que a gente possa se conviver melhor com o diferente. Hoje, o que a gente está trabalhando nas empresas é combater esse viés inconsciente,
fazer com que as pessoas entendam que a valorização da diversidade é bom para o negócio, é um fator estratégico, porque diversidade de pensamento é tudo que você precisa para gerar equipes de mais alta performance, criar um ambiente mais favorável para criatividade. Gente que pensa fora da caixa é mais criativo, né? Vai trazer mais inovação para o seu negócio. E isso vai aumentar a rentabilidade, geração de novos produtos, serviços. Vai melhorar tudo se você investir em diversidade. Hoje, eu quero servir o meu país para tornar essa sociedade uma sociedade mais justa, menos desigual, com mais oportunidades para todos. Não dá para viver de heróis. Eu tenho muito orgulho da minha história, mas eu gostaria que todo mundo saísse daqui com a ideia do seguinte: precisamos revisar esse conceito de meritocracia. Eu acredito numa meritocracia justa, onde a gente dá oportunidades para todos, para que aí sim, cada um cresça na velocidade do seu talento e esforço. Mas sem oportunidades iguais, a gente está falando de qualquer outra coisa, menos de meritocracia. Convido a todos que se interessem mais pelo tema diversidade e inclusão. Cada um pode contribuir um pouco para a gente transformar esse país e aproveitar essa potência de diversidade que nós temos. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigado.